Olá, doutores, olá, doutoras. Mais um programa A Priori. Comigo, professor Alexandre Torido, diretamente do Estúdio Leste, aqui em Belo Horizonte. Temas do direito, temas atuais. Hoje com um tema muito especial e com convidados especiais. Vamos juntos, está no ar A Priori. Muito bem, doutores, muito bem, doutoras. Iniciando mais um programa A Priori, aqui do Estúdio Leste. Com um tema extremamente interessante e extremamente relevante, como eu disse. De qualquer forma, antes de começar, eu queria mais uma vez agradecer a você que tem acompanhado os nossos programas, que tem dado o seu like, que tem mandado os comentários. Qualquer sugestão de tema, coloque nos comentários, né? A gente vai analisar dentro daquilo que é possível, na nossa pauta extensa de entrevistas, né? Eu conto com vocês e agradeço pela colaboração até agora, né? E não percam os próximos programas com gente muito boa, sempre ligado ao nosso direito, né? Ao nosso mundo do direito. E muitos me perguntam, professor Alexandre Torido, o senhor grava onde? Né? O senhor tem um estúdio? Que estúdio Leste é esse? Né? O Estúdio Leste, ele está situado aqui em Belo Horizonte, no bairro de Santa Teresa, o bairro boêmio de Santa Teresa, que todos nós conhecemos e temos muito carinho por ele, onde tem uma estrutura de estúdios muito bacana. Você pode gravar a sua aula, você pode fazer o seu curso, enfim, o programa a priori gravado aqui, pela qualidade das imagens, pela qualidade do programa, vocês conseguem perceber que a mão de obra e a estrutura física é muito boa, né? Então, quem quiser se interessar pelo estúdio, participar e fazer parte desse time do Estúdio Leste, olhe os telefones, observe os telefones que estão aí na sua tela, ok? Muito bem, pessoal. Vamos para o que nos interessa. Vamos ao nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as relações de consumo e a pandemia, né? E alguns outros programas a gente já falou sobre a questão da pandemia, relacionado aos contratos de trabalho, relacionado à revisão de contratos de natureza civil, muito ligado à questão da locação. E hoje a gente vai especificar um pouco mais, vamos falar daquilo que está no nosso dia a dia, né? Aquilo que é o nosso uso, que é a relação de consumo. Uso e consumo, evidente. Sabemos que o Código de Defesa do Consumidor, em 2020, completou 30 anos. É uma legislação nova, né? E, para quem não sabe, o direito do consumidor ele é abarcado na Constituição Federal, né, como um direito e garantia fundamental. Constituição de 88, com a edição da Lei 8.090, lá em 1990, né? Enfim, trouxe hoje dois especialistas da área do direito do consumidor, que eu tenho a honra de receber, como sempre, grandes nomes do nosso direito. Nosso primeiro convidado, Dr. Marcelo Barbosa, coordenador do PROCON da Assembleia de Minas Gerais, membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, advogado. É uma honra, doutor Marcelo, a participação do senhor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Professor Alexandre, eu que agradeço, tá? É um prazer estar participando do programa Priori aqui no Estúdio Leste e agradecer a produção por trazer esse tema tão importante que é a defesa do consumidor nesses momentos de pandemia. Agradeço muito a participação do senhor, muito nos honra. E meu colega de faculdade ASA, o nosso segundo convidado, meu queridíssimo amigo e tecnicamente perfeito, professor Júlio Moraes de Oliveira, nosso advogado do direito do consumidor, nosso professor de direito do consumidor da faculdade ASA, também membro da Comissão de Direito do Consumidor, de Defesa do Consumidor da OAB. Professor Júlio, é um prazer tê-lo e, de antemão, já apresento a todos o livro do professor Júlio, né? Ele é o nosso doutrinador e traz uma obra fantástica, já na sua 7ª edição, Direito do Consumidor Completo. Professor Júlio, muito nos honra a sua presença, é um prazer recebê-lo para a gente trocar essa ideia. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, professor Alexandre Torido, meu amigo há muitos anos na Faculdade ASA, né, 13 anos, e fico muito honrado também com a presença do Dr. Marcelo Barbosa, que foi meu mentor na defesa do consumidor, né? Foi onde eu comecei o meu interesse pelo direito do consumidor, foi no PROCON Assembleia de Minas Gerais, Sim. Isso em 2003, né? E até hoje eu estou aí batalhando
nessa defesa do consumidor. Muito obrigado pelo convite, fico muito honrado. Eu tenho certeza que a gente vai bater um papo muito interessante, muito esclarecedor para todos que estão nos acompanhando, os operadores do direito, os estudantes, enfim, aqueles que estão no nosso dia a dia das relações de consumo e que são muitas dúvidas. A gente está falando aí do nosso dia a dia, né, nas nossas relações diárias de consumo, né? E, professor Marcelo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho exatamente sobre a importância do Código de Defesa do Consumidor, do cidadão. Muitos ainda têm dúvida com relação à sua aplicabilidade. Enfim, eu acho que seria interessante nós aprendermos com o senhor um pouquinho. Pois é, o senhor falou muito bem aí, professor. O código ele completou 30 anos de vigência. Agora, vai completar agora, dia 15 de março, 11 de março, 30 anos de vigência. E ano passado teve a comemoração da sua sanção. E é uma coisa nova no nosso país. Primeiro porque ela veio com base no texto constitucional, coisa que nunca tinha havido na história do nosso país, um direito ser trazido especificamente para a proteção do consumidor dentro do texto constitucional. E uma legislação que com ordem constitucional também, uma coisa rara. A Constituição determinou que se fizesse o código em 2 anos. Nunca houve muitas vezes a Constituição falava, olha, nós vamos ter que criar por lei complementar, lei ordinária, mas não. Cria-se o Código de Defesa do Consumidor. E ele foi criado com um pouquinho de atraso, mas ele saiu aí no dia 11 de setembro de 1990. E eu não tenho dúvida da sua aplicabilidade. Quem tem dúvida é quem não cumpre o seu direito enquanto fornecedor, o seu dever enquanto fornecedor. E é um código que cada vez mais está na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e vai garantindo os direitos do consumidor a cada tempo que passa. Em razão desses 30 anos, só para encerrar aqui, ele está sofrendo algumas alterações. Porque quando ele começou, não se falava-se internet. Então nós temos hoje projeto de lei mudando o nosso código para o comércio eletrônico. Temos um projeto de lei que já está na pauta do Congresso Nacional, que é atualizando a situação do sobreendividado, que é o projeto de lei 3015. Nós não temos hoje um trato ao sobreendividado brasileiro. Ele não tem proteção legal nenhuma. E essa legislação está sendo atualizada, o código, exatamente nesses 2 pontos, o comércio eletrônico e o sobreendividamento, para torná-lo bem mais próximo da situação que passamos hoje. É importante essa questão constitucional que o senhor coloca, porque muitos não têm esse conhecimento, né, de que a questão do direito do consumidor ela está prevista na Constituição. Né? A Constituição de 88 previu esse direito, essa garantia fundamental ao cidadão. Professor Júlio, com relação à natureza jurídica do Código de Defesa do Consumidor, o senhor acha que ele efetivamente protege o consumidor? Porque nós estamos dizendo o seguinte, Código de Defesa do Consumidor, né? Ou seja, existe aí uma intervenção do Estado numa relação de direito privado, né? Quer dizer, o Estado atuando numa relação de consumo, né, entre pessoas do direito privado. Qual que é a opinião do senhor com relação a isso? Com certeza o Código de Defesa do Consumidor trouxe uma proteção muito grande para os consumidores brasileiros. A gente tem que pensar o seguinte, o Código foi criado para proteger o vulnerável. A gente tinha uma legislação civil, que é uma legislação que regulamenta a relação entre iguais, mas o Código Civil não consegue solucionar os problemas da relação de consumo, da sociedade de massas. Então a gente tem uma sociedade hoje que compra muito, tem um mercado fornecedor que fabrica muitos produtos, e isso traz uma série de conflitos. E o Código Civil foi criado exatamente antes desse momento da história. Então, quando a gente chegou nessa sociedade de massas, a gente precisava de uma legislação que resolvesse os problemas de forma coletiva, que pensasse nos pequenos problemas que os produtos podem ter, que o Código Civil nem passa perto disso, né? Então, a gente precisa desse Código de Defesa do Consumidor. Ela é uma lei muito importante no nosso sistema jurídico e ela mudou completamente o mercado de consumo. As pessoas começaram a se conscientizar dos seus direitos, mas ainda tem muita coisa para a gente conseguir alcançar, para a gente caminhar. O interesse social, né, e o equilíbrio nas relações é a mola mestra aí da edição do Código de Defesa do Consumidor. Né? E por falar em consumidor, eu queria entrar num pouco, doutor Marcelo, como o senhor, como coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa, exatamente sobre essa questão do PROCON. Né? Nós temos uma pergunta de uma aluna da Faculdade ASA nesse sentido. Vamos ver qual é a pergunta. Meu nome é Miriane Franciele Pereira Machado, sou aluna do 9º período de Direito da Faculdade ASA de Brumadinho. E inicialmente eu gostaria de cumprimentar a todos na ilustre pessoa do professor Alexandre Torido e também agradecer a oportunidade
de poder estar aqui hoje. Eu venho trazer uma pergunta ao Dr. Marcelo, que é o coordenador do PROCON de Belo Horizonte, que, né, devido à pandemia, tiveram muitas questões de relação de consumo que foram frustradas, e na maioria das vezes as pessoas, por não conhecerem bem como que funcionam os acordos do PROCON, elas iam direto nas vias judiciárias. Então, eu gostaria que o senhor pudesse explicar como que funcionam os acordos, quais são, né, as penalidades, as consequências para as pessoas que descumprem os acordos, e se esses acordos eles podem ser levados depois para a via judiciária. Gostaria também de saber qual é a importância de procurar primeiramente o PROCON para tentar resolver inicialmente esses conflitos de relação de consumo. E é isso, muito obrigada a todos. Ok, Mariana, agradeço a sua pergunta, que é muito importante. Os PROCONs existem aí até mesmo antes do Código de Defesa do Consumidor. A Fundação PROCON de São Paulo é da década de 70. Então nós temos aí a Constituição de 88 trazendo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é composto também pelo Ministério Público, as Defensorias Públicas, as entidades civis de defesa do consumidor e os PROCONs. Os PROCONs são órgãos administrativos. Podem ser tanto da esfera federal, que nós temos hoje a Senacom coordenando os PROCONs, como os PROCONs estaduais e também os PROCONs municipais. Cada município deveria ter o seu PROCON. E aí nós já temos um problema. Nós temos uma defasagem muito grande hoje em números Brasil, apenas 20% dos municípios brasileiros possuem órgãos de defesa do consumidor. Belo Horizonte tem esse privilégio. Nós temos aqui o PROCON Municipal de Belo Horizonte, temos o PROCON da Assembleia Legislativa, que está no âmbito do Poder Legislativo, não tem o poder de polícia, mas faz todo o trabalho de orientação aos consumidores, às audiências de conciliação. E temos o nosso PROCON estadual aqui em Minas, que é do Ministério Público, cuja vocação é o atendimento às demandas coletivas. E o PROCON, por ser um órgão administrativo, ele não pode obrigar um fornecedor a cumprir determinada situação. Ele pode multar, ele tem as sanções administrativas previstas no Código, especificamente no artigo 56, dentre elas as mais comuns são as multas, a apreensão dos produtos, mas essas questões todas podem ser judicializadas. Aliás, elas são judicializadas, infelizmente, pela maioria das empresas que são multadas, dentre elas as empresas de telecomunicações. Contudo, os acordos que são feitos nos PROCONs, eles têm, com base no Código de Processo Civil, efeito de título executivo extrajudicial. Ou seja, se não houver o cumprimento por parte da empresa, esses acordos podem ser executados no Poder Judiciário. E, por fim, nós estamos esperando a aprovação de um projeto do Congresso Nacional, que é o projeto 5196, que trata do fortalecimento dos PROCONs, e lá existe a previsão, inclusive, de uma multa aplicada pelo PROCON em audiência, caso não haja o cumprimento do acordo. Mas isso aí ainda é um projeto. Então, hoje faz-se o acordo, e esse acordo não sendo cumprido, o consumidor tem, de fato, providenciar sua execução no Poder Judiciário. Mas continua valendo a pena. Mesmo apesar disso, são poucos os descumprimentos de acordos nos PROCONs, mas nós temos um índice de acordo da ordem de 83%. Mas tem uma turma aí, que é aquela turma da área de saúde, da área bancária, que ainda insiste em descumprir o código. Esse pessoal, infelizmente, quando não tem acordo do PROCON, a solução é o Poder Judiciário, e nós confiamos também no Poder Judiciário. Essa questão da existência do PROCON, que é realmente, como o senhor está dizendo aí, antes da Constituição, existe uma dúvida muito grande, né, com relação aos operadores do direito da eficácia do PROCON, né? Falamos aqui nos bastidores exatamente sobre alguns operadores do direito que entendem, PROCON, não vamos mexer com o PROCON não, vamos judicializar de uma vez, vamos lá no Juizado Especial das Relações de Consumo, não vamos mexer com o PROCON, né? Eu acho, professor Júlio, que existe aí uma ideia meio deturpada, né? Porque nós temos aí um órgão eficaz, né? Pelo que o doutor Marcelo está dizendo, 83% de acordo, né? E que, às vezes, o cidadão, em decorrência de uma má instrução, né, de um profissional, não utiliza. Com certeza. Eu que já pude trabalhar no PROCON, eu pude ver essa efetividade muito de perto. A gente tinha um índice de acordo muito alto, e os PROCONs normalmente têm um canal direto com as empresas, né?
Então, isso facilita o acesso do consumidor que ele não teria sozinho, né? Ou até mesmo de outra forma. Então, o Procon, os Procons, de um modo em geral, cumprem um papel muito importante. Se a gente não tivesse, talvez, os Procons no nosso país, o judiciário, que já está atolado de processos na área de relação de consumo, estaria muito mais, né? Porque exatamente o Procon ele faz uma filtragem de muita coisa que estaria chegando no judiciário e que não chega exatamente porque os acordos são feitos na esfera do Procon. Então, acho muito importante mesmo. Eu acho que seria até interessante, no momento que se judicializa uma demanda na relação de consumo, como requisito, né, a ida ao PROCON. Né? Quer dizer, você já foi ao PROCON, você ajuiza a ação com base numa reclamação do PROCON ou de um acordo que não foi realizado, né? Que seria até um requisito, mas eu não sei se na prática funcionaria bem essa situação. Doutor Marcelo, e as demandas? Essas demandas realmente do PROCON são grandes? A população procura de uma forma efetiva os PROCONs? E o outro detalhe, segmentos. Quais são os segmentos que as demandas são maiores? Nós temos hoje, há 10 anos, os mesmos líderes de audiência. São as empresas de telecomunicações, que nos últimos 6 anos têm liderado, e aí você inclui a telefonia fixa, a telefonia móvel, TV por assinatura e a internet. Só para você ter uma ideia, são quase 330 milhões de chips habilitados nesse país. Senhora. Mais do que por habitante, né? Então, só aí são 328. E nós temos uma situação também, em segundo lugar, dos empréstimos. E aí entram os famigerados empréstimos consignados, que tem sido hoje aí motivo de saúde para os idosos, para os pensionistas, aposentados, porque é um sistema que veio com um interesse interessante, porque é um juros muito favorável, muito, muito bom, mas eles estão sendo hoje colocados sem autorização dos consumidores, extrapolando aquele mínimo existencial que a gente pede, que no máximo 30% de comprometimento de renda. Então, os empréstimos hoje, junto com o cartão de crédito, são o segundo lugar. Ou seja, o consumidor não está conseguindo pagar esses fornecedores, esse crédito, e sobreviver ao mesmo tempo. Então, isso acaba desaguando no PROCON. Esses dois segmentos nos preocupam muito, mas o segundo muito mais que o primeiro. Porque o segundo você entra em contato com a operadora, você entra em contato com a agência reguladora, com o PROCON, acabam resolvendo. Mas o superendividamento é uma questão gravíssima e a aprovação do projeto de lei 3515 do Congresso vai amenizar muito essa situação. Por exemplo, lá obriga uma pessoa que está concedendo crédito, um banco, a verificar a capacidade, Júlio, econômico-financeira do consumidor de honrar com aquele compromisso. Se ele não fizer isso, os juros que estão do contrato podem não ser aplicados. Hoje empresta-se sem nenhum critério, empresta-se com total irresponsabilidade. E pelo outro lado, nós temos um consumidor que a educação financeira é zero. Ou seja, nós estamos aí com o encontro de duas situações totalmente favoráveis ao sobreendividamento, infelizmente. É interessante porque eu trabalho em uma empresa da área de siderurgia, eu sou diretor jurídico dessa empresa, e a gente tem muitas demandas contra bancos exatamente relativo a empréstimos. E tese de defesa dos bancos são que as relações bancárias não fazem parte do conteúdo da relação de consumo, ele não é caracterizado como uma relação de consumo, né? E alguns juízes têm entendido nesse sentido, né, que os empréstimos não fazem parte dessa relação de consumo, é uma de natureza civil, né, comum, mas outros não. A maioria entende que é ainda relação de consumo. Então existe aí, professor Júlio, essa diferença jurisprudencial aí de entendimento, né? Não sei o entendimento do senhor com relação a isso. Eu entendo que é consumo, não tenho a menor dúvida que seja. Eu não sei a posição do senhor. Ô, Alexandre, eu acho que depende quem é o tomador do empréstimo, né? Se a gente está falando de uma pessoa física, né, de um consumidor, eu não tenho dúvida que é relação de consumo. Existe, inclusive, um entendimento do Supremo, né, que foi já julgado em 91, né, Marcela? É a DIN 2571. 2571, né, que foi julgado exatamente no sentido contrário, dizendo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, atividade bancária, em qualquer sentido. Sim. Agora, a questão é se o tomador de empréstimo é uma pessoa jurídica.
Aí a gente já entra naquela discussão do finalismo mitigado, se aplica-se ou não, né, se é uma pessoa jurídica vulnerável ou não. Então já é uma outra discussão. Então eu acho que depende de quem é o tomador do empréstimo. Se é pessoa natural, pessoa física, eu não vejo outra solução a não ser relação de consumo. Agora, se é pessoa jurídica, eu já acho que aí já é uma questão que pode até ser discutida no judiciário mesmo. Judiciário, a gente aponta aí o Juizado Especial das Relações de Consumo, cujas demandas só estão aumentando, né? A gente tem percebido aí dados aí de 2018 e 2019 que as demandas estão aumentando e o número de solução, né, sem sentença está diminuindo também, né? Quer dizer, está judicializando-se e é necessária a intervenção do Poder Judiciário sentenciando uma demanda para dar solução para o caso, né? O número de acordos, ao contrário do percentual do PROCON, está muito baixo, né? Ele é inversamente proporcional, professor. Inversamente proporcional. Olha que coisa contraditória. Juizado de Belo Horizonte, a média é em torno de 30%. Pois é, nós estamos falando aí de 30 processos em 100 que são resolvidos por acordo, né? Eu queria mudar um pouco, doutores, o nosso foco e falar um pouco da pandemia, né? A pandemia aí que realmente afetou vários segmentos empresariais, pessoas físicas, e evidentemente que impactou, né, financeiramente nos consumidores, né? Nós tivemos aí decretos que fecharam o comércio, nós tivemos diversas demandas que eu digo, discussões, né, que algumas foram judicializadas em decorrência da pandemia, né? Efetivamente, relativamente ao consumo, às relações de consumo, houve um impacto realmente muito violento, né, em prejuízo aos consumidores ou não? Houve um equilíbrio porque houve perda também dos fornecedores de produtos e serviços? Professor, pergunta excelente, né? Para se ter ideia, o impacto começou normativo. Se eu tenho uma ideia, só em razão da pandemia, mais de 50 normas apareceram no mundo jurídico, tratando das questões variadas de consumo, desde o estabelecimento de ensino até uma academia de ginástica, passando por empresa aérea, passando por os pacotes turísticos, vários. E o senhor falou muito bem, eu acho que os dois sofreram. Mas o consumidor, ele é legalmente vulnerável, ele é a parte mais fraca, então ele sofreu mais, não tenha dúvida. Sofreu porque as legislações que vieram, tentando equilibrar a relação, tirou dele um direito sagrado que era da devolução do dinheiro que ele pagou se o evento não aconteceu. Isso, para mim, foi uma coisa terrível. Você tinha um direito garantido no código, que é, se não houve o cumprimento daquilo que se ofertou, por que motivo fosse, eu quero meu dinheiro de volta, era um direito meu, opção. Hoje não. Um exemplo dos pacotes turísticos. Se a empresa oferece a remarcação ou se a empresa oferece o crédito, ela não é obrigada a reembolsar. Vamos passar, doutor Júlio, uma pergunta de uma aluna da Faculdade de Asas, exatamente falando sobre essa questão de pacote de viagens, né? E a gente pode estender o nosso bate-papo aí com outras questões mais específicas. Vamos ver essa pergunta. Boa noite a todos, meu nome é Joana, eu sou aluna do 10º período de Direito da Faculdade Asas de Brumadinho. Inicio o vídeo cumprimentando, agradecendo e parabenizando o professor Alexandre Torido. Agradeço imensamente o convite para participar e parabenizo pelo excelente trabalho que vem sendo feito. Cumprimento o professor Júlio Moraes, que tive a honra de ter como professor, inclusive da matéria de Direito do Consumidor, e cumprimento o doutor Marcelo Barbosa. É uma honra estar na presença dos senhores. Minha pergunta é voltada para os impactos que a pandemia trouxe no âmbito do direito do consumidor, especificamente nos pacotes de turismo, passagens aéreas e viagens. Em agosto de 2020, entrou em vigor a Lei 14.046, que dispõe sobre remarcações e cancelamentos dessas viagens, ditando prazos e deveres, tanto para o consumidor quanto para o empresário. E irá vigorar, de acordo com a medida provisória 1024, até outubro de 2021. Senhores, minha pergunta é, de um lado nós temos os empresários lutando pela sobrevivência financeira e o consumidor, população, que também não tem culpa de nada e não pode ser lesado.
Os senhores acreditam e concordam com essa lei? Acredita que ela balanceou a relação entre consumidor e empresário e foi favorável para os dois? Ou discordam, vislumbrando uma medida menos amarrada para o consumidor, que ele não seja tão induzido, por assim dizer, a escolher opções vantajosas para essas empresas? Minha dúvida é essa: qual a opinião dos senhores e se vislumbram uma saída mais favorável para o consumidor nessa situação? Agradeço mais uma vez a oportunidade de participar. Boa noite. Eu queria agradecer a pergunta da aluna Joana. Essa questão da pandemia com relação a essas prestações de serviços é uma coisa que foi muito polêmica. Nós tivemos várias leis, né, que foram editadas agora nesse período, que a gente chama de direito emergencial do consumidor, e muitas delas, ou pelo menos a grande maioria delas, traz duas opções para os consumidores. Ou a remarcação dos produtos, né, dos produtos adquiridos ou serviços, né, ou então uma disponibilização de crédito para que ele consiga depois remarcar uma viagem, ou um pacote turístico, ou um show que não tenha sido realizado. E aí a gente tem um problema nesse meio do caminho aí, porque nós tivemos uma medida provisória, que é a 1024, que estendeu esse prazo para os voos, né? E os outros serviços, as outras questões, a gente não tem a extensão desse prazo. Então, quer dizer, no dia 31 de outubro, terminou o prazo da pandemia para esses pacotes turísticos e uma série de outros eventos, e a gente não teve a extensão, né, desse período aí através de medida provisória. Então a gente está aí num vácuo jurídico aí, e provavelmente uma coisa que eu estava pensando hoje, inclusive, sobre isso, é que essa pandemia ainda vai se estender por mais um período, né? Então nós já estamos aí em fevereiro de 2021, até quando vai? Né? Então, por exemplo, eu quero marcar um pacote turístico que eu teria marcado para janeiro agora de 2021. Aí eu não viajei por causa da pandemia. Quanto que eu vou marcar? 2022, né? Meio do ano de 2022. Então, a gente, né, isso aí tá uma coisa muito ainda... No limbo. Tá num limbo jurídico, tá muito, né, sem saber o que fazer. Então, eu acho que essa é uma questão ainda que vai ser judicializada pelos consumidores, né? E a gente ainda não sabe como isso vai se solucionar. Engraçado, eu tive uma questão pessoal. Eu comprei um show em janeiro do ano passado. Eu comprei um show que seria em abril. E não aconteceu, né? E nós entramos lá, eu e minha esposa entramos no site lá, onde nós adquirimos os ingressos e tudo. E simplesmente o site tinha sumido. Né? Quer dizer, nós pagamos, não foi um valor barato, né? Mas nós perdemos dinheiro. Né? Quer dizer, e aí? E agora? O que a gente vai fazer? Né? Então, a gente tem várias situações, doutor Marcelo, nesse sentido, e que geram dúvidas para quem está nos assistindo. Né? A relação de consumo ela é muito específica e quantos de nós não tivemos problemas? Né? Quantos de nós não tivemos situações embaraçosas, né, de dúvidas que surgiram com relação a essa pandemia? Né? O senhor quer falar alguma coisa sobre essa questão do pacote turístico aí, que eu acho que é o que muita gente teve prejuízo nisso. Nós temos realmente de fechar essa parte legal, porque a legislação que trata do pacote turístico, que é a 14.046, ela estava vinculada ao decreto legislativo número 6 da calamidade pública, ou seja, vigoraria até 31 de dezembro de 2020. Não houve, por medida provisória, a prorrogação dos efeitos da pandemia para essa lei. E houve para a Lei 14.034, que cuidava especificamente das passagens aéreas. Então, nós estamos com esse problema. No meu entendimento, se ainda não houve a prorrogação do estado de calamidade pública federal, a Lei 14.046, que cuida dos pacotes turísticos, perdeu a sua eficácia. Então, nós vamos aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, eu quero um outro produto, ou eu quero meu dinheiro de volta agora. Acredito, professor, que nos próximos dias vai haver a prorrogação. Tem que haver a prorrogação por vários efeitos fiscais, leis de responsabilidade, vários efeitos. Mas enquanto não acontece, quem está com um problema hoje está realmente nesse limbo aí. A gente espera que as empresas entendam esse momento e tentem fazer o melhor para o consumidor. Agora, o que não pode deixar, o consumidor ele tem que ligar para a empresa e colocar as três possibilidades. Eu quero remarcar, eu quero ter o crédito ou eu quero reembolso. E faz um acordo ali, registra esse acordo para evitar a judicialização. Eu falo, não vamos judicializar as questões nesse momento.
Isso aí vai ser um prejuízo para o Estado, no gasto do Estado, para o consumidor, para o fornecedor que realmente teve perdas. Para você ter uma ideia, professor, 90% da malha aérea das empresas brasileiras se perdeu com a pandemia. Sem dúvida. Isso aí é um desastre econômico, Júlio. Então, assim, tem que entender. Agora, a legislação fala que se for optar pelo reembolso, esse reembolso vai acontecer em até 12 meses contados do final do estágio de calamidade. Ou seja, se ele for prorrogado, o consumidor não vai ver dinheiro tão cedo. A pergunta é a que fica, né? Eu tive esse prejuízo. Demando ou não demando? Né? Eu tento pedir ao consumidor que procure as duas outras alternativas. Ter um crédito com a empresa, o crédito é de 18 meses, perdão, de 12 meses ele pode usar o crédito, ou então remarcar, ele pode remarcar por 18 meses contados do término do estado de calamidade. Ele fica ali com esse crédito, é melhor. Embora haja uma correção do INPC no reembolso, mas o reembolso ele vai ser, como eu disse, vai ser devolvido em até 12 vezes, muitas vezes vai ter que judicializar, e a gente vai querer que tudo acabe e continue viajando depois. Então, meu pedido é que tente ou a remarcação ou o crédito. Não sendo possível, ele vai ter que judicializar a questão do reembolso, porque, como eu disse, a empresa só é obrigada a reembolsar se ela não ofertar a remarcação ou crédito. E nós, como operadores do direito, vivendo a justiça que a gente está vivendo hoje, a gente sabe que judicializar é demorar, né? A justiça, eu sempre falo que a justiça nossa, ela tem um determinado aspecto, ela está falida, né? E muito provocado pelo excesso de demandas, pelo diminuto número de juízes nas comarcas. Tem comarca que fica 1, 2 semanas sem juiz, né? E se judicializar realmente, para mim, hoje, mesmo sendo advogado, é a última condição. Tentar negociar é importante. Agora, um ponto interessante que gera também muita dúvida dos consumidores é com relação à tal da venda casada, né? A gente sabe que ela é vedada, né? Mas ela existe, né? O que o senhor acha, professor Lívio? A venda casada é um dos maiores problemas que a gente tem na relação de consumo, né? E isso acontece praticamente em todos os setores. Setor turístico acontece muito. Hotéis, por exemplo, que só fecham pacotes de final de semana ou de feriados. A gente tem a venda casada na parte de telecomunicações, né? Combos de internet com banda larga e telefone e televisão digital. A gente tem a venda casada nos cinemas, né, que muitas vezes obriga o consumidor a consumir o produto que o próprio cinema vende. Sim. Então é um problema muito sério na relação de consumo. Os bancos também, né, oferecem cartão de crédito. Se você não fizer abrir a conta, você tem que fazer um cartão de crédito vinculado àquela conta. Então, esse é um problema que o consumidor tem praticamente em todos os setores da relação de consumo. E Marcelo talvez possa falar melhor do que eu sobre isso, mas deve ser uma das questões mais questionadas também no PROCON, né, a questão da venda casada, que é um problema muito sério. Apesar dos fornecedores saberem que é proibido esse tipo de prática, a gente tem, por outro lado, uma questão que é muito imposta aos prepostos das empresas de um modo geral. Quase todos têm que cumprir meta. E quando eles têm que cumprir meta, eles têm que oferecer para consumidores a maior quantidade de serviço possível, né? Então é uma coisa que fica nessa balança, né, do próprio fornecedor. A gente sabe que é uma prática abusiva, mas os empregados, de um modo em geral, são meio que obrigados a fazer esse tipo de prática e os consumidores é que acabam sofrendo com essa consequência. Você compra um eletrodoméstico, aí eles oferecem um seguro, né? Seguro, um seguro de 1 ano, de uma televisão, até de um celular. Garantia estendida, né? Tudo isso é feito. Isso é um problema gravíssimo, esse que o professor colocou. A pessoa sai da casa dele para comprar uma televisão e sai com 8 seguros. Isso é um fenômeno. Isso é um fenômeno. É o cumprimento de meta, ocultando essa informação do consumidor, fazendo com que ele assine papéis e depois que ele vai ver que aquilo ali está colocado, embutido no preço do produto, não pode, nem como forma de desconto. Então, essas situações, professor, na venda casada especificamente, é lamentável muitas vezes o legislador brasileiro. É um paradoxo, né? Que muitas vezes o legislador brasileiro, porque quando fala que o Estado vai proteger o consumidor, o Estado, para mim, Júlio, é executivo, judiciário e legislativo. Então, você não tem que ter decisões judiciais favoráveis. Você tem que ter normas legais favoráveis. E a venda casada era crime. Até 2012, não é mais. Quem tirou aquilo de lá? Por que tiraram aquilo de lá? Né? Então, hoje é uma prática abusiva. A empresa está sujeita a uma multa. Ou até mesmo ser proibida de vender aquele tipo de produto ou serviço. Então, é importante que o consumidor fique atento a isso, denuncie seus PROCONs,
porque os PROCONs podem aplicar a sanção administrativa da multa, mas muitas vezes não percebem a sutileza da venda casada. Isso acontece muito no mercado, você colocou aí das instituições bancárias, onde a pessoa vai pegar um empréstimo e para isso tem que fazer um seguro ali naquele banco, tem que pegar um cartão de crédito naquele banco. E a pessoa pega, porque ela está precisando do dinheiro, e não sabe que muitas vezes aquilo, professor, é uma prática abusiva condenada pelo Código. Então, muito bom, o programa está trazendo essa informação. Leia realmente o que você está assinando, né? Entenda o que você está assinando, porque hoje a gente coloca a penúltima cláusula de todo contrato de consumo é aquela que diz: declare estar ciente de todas as condições do contrato, você não está ciente de absolutamente nada. E o artigo 46 do Código deixa claro: se você não está ciente previamente de absolutamente nada, você não se obriga àquilo. Então tem que ter atenção. Aqueles contratos que vem no celular, né? Li e concordo. Exatamente. E a gente realmente não lê absolutamente nada. Senhores, nosso programa está chegando ao final. Ele tem um perfil mais compacto, mais objetivo mesmo, trazer várias questões pontuais. Não tenho a menor dúvida que a gente podia ficar aqui mais uma hora conversando sobre as questões das relações de consumo, um tema extremamente importante para o mundo do direito, para os operadores. E acho que ficou bem claro, e os senhores puderam trazer aqui informações extremamente relevantes sobre o tema. Eu fico muito honrado, muito agradecido pela presença dos senhores. O doutor Marcelo muito me envaideceu a presença do senhor. E falamos aqui sobre o PROCON. E eu passo para as suas considerações finais, para a gente ter o prazer de recebê-lo mais uma vez. E contamos também com o senhor lá, professor Júlio, na Faculdade ASA, quando voltarmos presencialmente para alguma palestra, alguma coisa nesse sentido. Fica aí de antemão, em nome da faculdade, intimado a comparecer. Muito obrigado pela presença. O que é isso, professor? Eu que agradeço. Eu falo que isso não é favor nenhum, isso é obrigação nossa, enquanto PROCONs, de levar a educação para o consumo para fornecedores e consumidores. Então, eu quero parabenizar o programa por colocar esse tema sensível, nesse momento sensível do país, e aproveitar e dizer às pessoas o seguinte: está difícil agora ir aos PROCONs por causa da pandemia. Os PROCONs estão com poucos atendentes e muita gente precisando ir. Então, eu queria aproveitar o programa e colocar a plataforma governamental, Júlio, que é o consumidor.gov.br, é uma plataforma criada pelo Ministério da Justiça, onde o consumidor pode, nessa plataforma, professor, fazer a sua reclamação. Os grandes fornecedores estão nessa plataforma e você, de casa, do seu trabalho, pode formalizar a reclamação. Tem um índice de acordo aí também acima de 80%. Em 10 dias eles respondem. Então, se tiver dificuldade de procurar o PROCON e de ir ao PROCON, usar a plataforma, que é o www.consumidor.gov.br. Ela é monitorada pelos PROCONs. Vai estar na tela aí para nossos companheiros. Professor Júlio, foi um prazer, né? A gente sempre muito prazeroso ter a sua companhia, sorver seu conhecimento, e muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a presença, Alexandre Toredo, agradeço a presença também do Marcelo, né, que é o coordenador do PROCON há muitos anos e faz um trabalho excepcional no PROCON Assembleia. Eu tenho, sem sombra de dúvidas, o orgulho de dizer que eu trabalhei num dos melhores PROCONs do Brasil. Lá tem uma estrutura muito boa, o Marcelo sempre coordenou lá com uma orientação para os estagiários, para as pessoas que trabalham lá, muito bem definida. E não é à toa que eu saí de lá e acabei virando um professor de direito do consumidor, um amante do direito do consumidor. E esses dias mesmo eu estava passando pela rua, ali perto ali do PROCON da Assembleia, da Praça 7, e aí eu fiquei lembrando, né, da época. Eu tenho ainda o Código de Defesa do Consumidor que eu comprei em 2003, que eu começava a estudar lá no próprio guichê do PROCON, né, e isso me motivou muito. E aí tô tocando a minha vida profissional com base nesses exemplos que a gente tem. Eu acho que nesse momento do país que a gente está vivendo, a gente tem que se apegar aos bons exemplos, né? Isso é importante. E o Marcelo é um ótimo exemplo disso, de profissional sério e que já trabalha há tantos anos aí no PROCON, Assembleia de Minas Gerais. Você também, como professor da Faculdade ASA, os alunos sempre te elogiam, né? Então, para mim, foi uma honra participar desse programa. Eu agradeço muito a participação. Muito obrigado. Só fazendo mais uma menção ao livro do professor Júlio, Curso de Direito do Consumidor Completo, já na 7ª edição. Vale a pena a aquisição. Vindo do professor Júlio, não tem a menor dúvida. Professor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado.
Chegamos ao final, pessoal, de mais um programa A Priori. Não percam os próximos programas, temas muito interessantes, convidados desse gabarito, que muito nos honram e abrilhantam o nosso programa. Fiquem com Deus, até a próxima, um grande abraço.